Convosco, amém? Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. Lucas 15, 8 e 9. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 15, versículo 8 e 9. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho, até encontrá-la. E, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Senhor, lemos a tua palavra, eu peço, fale o nosso coração, trata conosco, Senhor, daquilo que for, Pai, que haja cura, libertação, que haja restauração, que o Senhor venha entregar resposta, Senhor, nessa noite, dando orientação para o teu povo, Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor faça uma obra maravilhosa na nossa vida, em cada área da nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, da nossa família, Pai, das pessoas que estão em volta de nós, Pai, da tua igreja. Nós intercedemos ao Senhor para que a tua boa mão esteja guiando a cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Amados, é uma pequena parábola, somente 2 versículos, né? Jesus, ele contou essa história da dracma perdida, mas ela está no capítulo 15 de Lucas, e o capítulo 15 de Lucas é interessante, porque Jesus, ele conta 3 parábolas, ele vem na sequência contando 3 parábolas. Primeiro ele fala da ovelha que se perde no deserto. A ovelha, a parábola da ovelha perdida, em que o pastor, ele deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha. Por que ele faz isso? Porque a ovelha é um animal ingênuo, é um animal de pouca visão, ele enxerga pouco, é um animal, sabe, limitado. É um animal dependente do seu pastor. Então, Jesus ele começa contando essa parábola. De repente ele passa pela parábola da dracma perdida, que nós vamos estar pregando, né? Pela graça do Senhor nessa noite, acabamos de ler. E aí ele vem para a terceira parábola, que muitos têm como uma história real que aconteceu, mas na verdade é uma parábola. E parábola são verdades espirituais, em que Deus está querendo nos ensinar muitas coisas. A parábola do filho pródigo. E ali no filho pródigo, a história de um filho que estava dentro da casa do seu pai, onde tinha proteção, cuidado, alimento, segurança, e ele quer antecipar o tempo. Ele se precipita, querendo antecipar o tempo. Como é que a gente vê isso? Ele pede a herança. Ele pede a herança, parte da herança dele, só que a herança é algo que é entregue após a morte do pai. Na verdade, né, o pai, ele angariou aqui todo, sabe, os fundos que ele pôde conquistar durante a vida, tudo que ele pôde construir, toda a riqueza que ele pôde conquistar nessa terra, e aí sim, quando ocorreu o falecimento dele, os herdeiros vão receber, os filhos vão receber. Mas o filho pródigo, ele quer antecipar um tempo. Isso é muito perigoso. Quando a gente quer abreviar um tempo que ainda não chegou. A gente precisa aprender a esperar. E você não vê o pai, ele se lançando aos pés do filho pródigo, se humilhando ou pedindo, por favor, não vá, não faça isso. Porque ele sabia o ensinamento que ele tinha dado, ele sabia que era uma situação precipitada do filho, ele sabia que o filho estava consciente. Então não era uma ovelhinha ingênua que acabou se afastando. É alguém que conscientemente ele se afastou, tomou a decisão, falou: pai, eu quero a minha herança, eu quero curtir esse mundão. E a pessoa tomou a sua decisão e foi. Então a gente aprende, amados, que a ovelha, o pastor vai buscar, mas o filho tem que voltar. O filho sabe o endereço, o filho sabe o local, ele sabe que o que ele tinha. Ele sabe, né, quando ele cai em si, que não deveria ter feito aquilo que fez. E a parábola do filho pródigo é uma coisa linda, porque eu costumo dizer, amados, que Jesus contou aquela parábola
como para que todo filho pródigo entenda que não importa o quão longe ele for, o filho sempre pode voltar. As portas estão abertas, a casa do pai está aberta, o pai está esperando. E acontece toda aquela festa, aquela alegria, toda a restauração do filho. Mas é no meio dessas parábolas. Às vezes uma parábola, talvez não tão pouco compartilhada. Canta-se muito, né? Sobre a ovelha, era 99, né? É do seu tempo, né, Vanessa? Eu sei disso. Das ovelhas, né? Como é que é a música aí? Eram sem ovelhas, né? Eram sem ovelhas. Valusa também começa aí, não? Conhece bem? Aleluia. Pastor Ronaldo é mochileiro agora, para não falar em coisa antiga não, moderninha. Mas amados, ali no meio está a parábola da dracma perdida. E o que a gente vê? Algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: a primeira coisa que chama a atenção, irmãos, é algo que se perdeu diferente das outras duas. Não se perdeu longe, não se perdeu no deserto, não se perdeu nas coisas do mundão, se perdeu dentro de casa. Isso é muito interessante, porque há algo de valor que se perdeu dentro de casa. Então, há um porquê de Jesus contar isso. Há um porquê. Porque muitas vezes nós podemos estar, e é natural, a gente como cristão, a gente fica muito preocupado com aquilo que sai do nosso alcance, aquilo que sai do nosso campo de visão. A gente se preocupa muitas vezes, se não se preocupa, deveria se preocupar com alguém que um dia esteve no nosso meio e acabou se afastando por algum motivo, está longe da casa do Pai. Pelo menos o mínimo que poderíamos fazer é orar para essa pessoa, convidar essa pessoa, e se alguma situação ocorrer dessa pessoa vir à casa do Senhor, ser extremamente bem recebida. Porque um dos conflitos do filho pródigo, na verdade, um dos grandes desafios foi quando ele voltou e ele falou assim: olha, eu não sei, eu vou pedir para o meu pai para ele fosse um escravo. E quando ele chega e o pai recebe, na verdade o pai vai encontrá-lo na estrada, coloca anel no dedo, sandália nos pés, enfim, vestes brancos, tudo aquilo. É interessante que o filho mais velho, quando ele chega no trabalho e ele vê a festa, por causa do irmão dele que voltou, ele fica enciumado. Então a gente não pode agir como o filho mais velho. A gente tem que se alegrar. A alegria do pai tem que ser nossa alegria, né? Ainda que a gente não concorde com algumas coisas, a gente não entenda algumas coisas que Deus faz. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer de repente alguém, como o filho mais velho, ele teve aquela percepção. Ele falou: pai, eu estou aqui trabalhando para o Senhor. Eu não abandonei o Senhor, eu não pedi herança, eu não desejei sua morte, eu não quis abreviar um tempo, eu estou aqui, eu sou fiel, eu estou chegando do trabalho, um dia exaustivo, e o Senhor está festejando com o meu irmão que largou tudo, abandonou o Senhor ficou chorando aí, o Senhor ficou triste, eu via como é que o Senhor estava. Mas a gente precisa entender que o nosso coração não pode ser o coração do irmão mais velho. Porque o pai disse: você não está entendendo, tudo aquilo que é meu é seu, você está comigo, você está aliançado, você está na intimidade, tudo que é meu é seu, te pertence, você não precisa esperar, né, que eu venha partir dessa terra, você pode desfrutar. E o melhor, irmão, e o melhor é que além de desfrutar de tudo aquilo que o pai tinha, das posses, da comida, da alimentação, da segurança, ele tinha a presença do pai. Mas o irmão dele, despresbitou, o pai chega a dizer, ele fala assim: seu irmão estava morto. E quem abandona a presença do pai sofre, é porque está numa morte espiritual. Que você fique firme na presença do Senhor. Que você entenda que aquilo que você mais necessita não é o dinheiro, não é o financeiro, não é a herança, é a presença do Pai na sua vida. Mas se você pega essas três parábolas, a gente pode condensar nessa parábola da dracma perdida, porque ela precisa, Jesus contou para que fosse um alerta para que o pior não viesse a acontecer na nossa vida, na vida dos seus seguidores, na vida dos seus filhos. Porque quando nós lemos que uma mulher, ela perdeu
a dracma dentro da sua casa, num lugar de intimidade, num lugar de proteção, num lugar de segurança, mas também pode se tornar, de repente, um lugar de comodidade e de comodismo. Um lugar onde a rotina, o dia a dia vai acontecendo e é sempre o mesmo jeito de fazer as coisas, né? É sempre o mesmo tempero, as mesmas pessoas, os mesmos horários, uma rotina que pode entrar e aí fazer com que a gente não perceba a importância de todos aqueles que estão dentro do lar. Essa história é muito interessante porque ela traz verdades espirituais para a família, mas também para nós como indivíduos, porque nós somos casa de Deus. Amém? Nós nos reunimos em um lugar que também é conhecido como a casa de Deus. Então entenda que, apesar de estar falando de uma mulher dentro de uma casa, uma moeda, as verdades espirituais dizem respeito a todas as áreas da nossa vida, porque muitos de nós podemos não perceber, não vigiar, não ter uma atitude de cuidado, de zelo com algo que Deus nos entregou e acabar perdendo essas coisas. E é interessante, irmão, que se você, como é que a gente pode dizer algo? Porque se a dracma foi perdida dentro de casa, ainda continuava de posse daquela mulher. Ela era dona da casa, como é que podia dizer que ela perdeu aquela dracma? Então esse é um dos maiores perigos. A gente, por exemplo, a sua vida representa aquela casa, e você vê que tem algo que está lá dentro ainda, mas está perdido. Algo que o Senhor te deu, que está dentro de você, mas você não tem mais a importância que um dia você deu. Tanto é que já não tem importância que não sabe nem onde é que está. A dracma estava perdida. Então nós queremos compartilhar sobre algumas lições. Algumas lições. Você se prepare aí, abra o teu coração e deixa o Senhor falar de uma forma profunda com você. Amados, é interessante que a dracma, denário, ele equivale a um dia inteiro de trabalho. É algo que, se você se comparar com outras moedas, como o talento, né, que o talento era quase um ano de trabalho, talvez não tenha tanto valor, claro. É totalmente diferente você receber uma moeda que equivale a quase um ano de trabalho do que um dia. Mas um dia tem muita importância, porque em um dia muita coisa pode acontecer na vida de uma pessoa. A maioria de nós aqui houve um dia em que o Evangelho marcou na gente de uma forma e a gente se abriu para esse chamado de Deus. E em um dia a tua vida foi mudada por uma eternidade. Então você percebe como um dia é importante. Houve um dia em que você, sabe, você vinha sonhando, e aí chegou o dia que você pôde realizar um tão sonhado, algo que você tanto queria, um sonho tão esperado, por exemplo, o seu casamento. Houve um dia especial. Houve um dia em que você orou a Deus, de repente pedindo filhos, e houve um dia em que o teu filho nasceu, chegou ao mundo, o teu filho, a tua filha. Então, e mudou a tua vida. O resto da tua vida está mudado. Então, um dia tem muita importância na vida da gente. Cada dia é dia de aprender com o Senhor. A palavra nos ensina: este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Deus nos ensina o tempo todo que cada dia da nossa vida é importante. Ensina do Senhor a contar os nossos dias para que venhamos adquirir sabedoria. Ou seja, não deixe o tempo passar. O tempo passar por passar. O que você está aprendendo? Como é que está? Você está crescendo em que na sua vida? Em que você está melhorando, separando o tempo para Deus? Você está buscando se aprofundar na palavra de Deus, conhecimento da palavra? Você está separando o tempo de oração? Você está pedindo para Deus abrir seus olhos, e agora você anda pela rua, no trabalho, você procura a oportunidade de semear a palavra? Que diferença os dias estão fazendo na sua vida? Então, algo aconteceu dentro daquela casa, porque aquela mulher tinha 10 dracmas. 10. E ela perdeu um.
Ela perdeu algo que estava dentro de um ambiente que ela dominava. Muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente pode se achar autossuficiente, achar que sabe ter resposta para tudo, achar que conhece toda a verdade, achar que sempre tem razão nas coisas e perder coisas importantes para nós, coisas que vão fazer falta. Então, houve algo que levou a essa perda dentro de casa. É interessante, amados, que algo de valor foi perdido dentro do lar. A gente poderia associar essa dracma, essa perda dentro do lar, como algumas coisas que a gente tem cuidado para que não se perda. O respeito, o carinho, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, a paz no lar e na vida cristã, a intimidade com Deus, o discernimento espiritual, usar os dons e talentos que Deus nos deu, estão dentro dessa casa aqui, e eu tenho que decidir se usarei para a glória e honra dele, ou permitirei que se percam dentro de mim. Então, precisamos entender que essas verdades espirituais, elas nos atingem no coração, e estão nos chamando para um despertamento, porque a moeda está lá, mas ela não sabia onde estava. Ela não sabia. Será que você... A Bíblia diz que pelo menos um dom você tem, um talento que foi te dado. Pelo menos um. Você investe ele e vai multiplicando. Mas você sabe onde ele está? O que você tem feito dele? Ou você deixou que esse talento se perdesse dentro de você? Então, são reflexões que a gente precisa. E eu quero te dizer o seguinte, que as maiores perdas, as maiores, elas acontecem dentro do lar. As maiores. Uma vez eu estava lendo, acho que era um livro, uma revista evangélica, acho que era uma revista evangélica que estava um testemunho. Um testemunho de um homem, um servo de Deus, em que ele se tornou um empresário. E ele, poxa, eu preciso cuidar da minha família. Eu quero cuidar da minha família, eu quero investir na minha família, eu quero que meus filhos estudem em boas escolas, eu quero que eles aprendam a falar mais de um idioma, para eles tenham sucesso na vida. Ah, meu filho, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não pude ter. Os meus pais não puderam me dar, eu vou dar para os meus filhos. Eu quero que meus filhos conheçam Orlando. Orlando não é uma pessoa, tá, irmão? Não é o seu Orlando, não. É um local, onde está a Disney World. Eu quero que eles conheçam Beto Carreira. Ele queria que os filhos desfrutassem das coisas que aos olhos dele eram coisas boas dessa vida. E ele trabalhava muitas horas por dia. E então, o que aconteceu? Dando tudo que os filhos queriam, mas ele não conseguiu dar o principal: intimidade com Deus, levar os filhos a temerem ao Senhor. E aí eles se perderam nas coisas, tantas distrações, tantos celulares. Tocou um aqui, não sou o outro. Pai, eu quero. O pai dava, e aí eu quero sair com meus amigos, e saía, e ficou aquela confusão lá. E aconteceu o quê? Um dia ele foi fazer a declaração de imposto de renda. Todo mundo aqui faz a declaração de imposto de renda. Eu vou orar por um dia, você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Você pagar imposto de renda. Eu vou orar para você pagar imposto de renda. Mas ninguém fala amém, não? Mas irmão, só paga imposto de renda quem ganha bem. Se você quiser não pagar, deixou só com o salário mínimo, então. Não, mas se você, diz que vai aumentar o teto aí, né? Acima de 5 mil vai pagar. Quem receber acima de 5 mil vai pagar. Eu quero pagar, pô. Fala, eu não quero pagar. Só pegando o salário mínimo. Você pode. Então, nesse país, acaba sendo um sinônimo de prosperidade, né? Eu pago por renda, o leão está lá. E a Bíblia já nos avisava, né? Cuidado, vigiai, porque Satanás, ele monta a gente como um leão, buscando a quem tragar. Vocês entenderam a piada, não? Leão, depois de o leão está rondando. Mas quebra-gelos à parte, é porque eu não quero que você chore com a história que é muito emocionante.
quebra-gelo, né? Mas aí ele foi fazer a declaração de imposto de renda dele. E na declaração de imposto de renda dele, ele tinha que declarar quanto que ele ganhava com as empresas e os bens que ele adquiriu. Então ele tinha muitos apartamentos, né, alugados, ele tinha carros, ele tinha iates, tinha muita coisa. Ele era uma pessoa muito rica. E ele percebeu que a declaração de imposto de renda dele estava com quase 10 folhas de tantos bens que ele tinha. E aí o contador dele olhou e falou assim: poxa, como você é abençoado, como você é abençoado, você deve ser um cara importantíssimo. Estou vendo que você tem muitas posses, você faz essa declaração de imposto de renda aqui, é sinônimo de felicidade. E ele disse assim: você está enganado, você está muito enganado, porque essas 10 páginas que você está vendo aqui falando dos meus bens, eu trocaria todas as 10 páginas por essas 2 linhas aqui, onde estava o nome do filho e o nome da filha. Porque o filho dele era um drogado e a filha dele virou uma prostituta. Ambos afundaram-se nas drogas, no álcool, nas coisas da vida. E ele disse: olha, eu trocaria todas as 10 folhas por essas 2 linhas. Então, amados, quem está de fora não consegue perceber o que está acontecendo dentro. Tem coisas que quando alguém dentro da sua casa, olhar para a sua casa, para a sua história, vai dizer bem assim: ah, não se preocupa não, você tem 10, não tinha 10, só perdeu uma, é uma moedinha, uma dracma só, qual o problema que isso tem? Mas não entende o valor que tem aquilo para você. Para você, a dracma daquele empresário eram os filhos dele, e ele trocaria todos os bens que ele adquiriu para ter paz no lar, para ter os filhos dele ali junto com ele. Mas as coisas mais preciosas, elas são perdidas assim, ou dentro da família, ou dentro de nós. Sonhos que vão se perdendo, sabe? Se você olha para a tua vida e você vê que você era mais sonhador e hoje não está sendo, tem uma dracma que pode ter se perdido aí. Você precisa resgatar isso. Deus quer falar com você sobre restaurar isso. Se você é alguém que um dia já fez algo para o Senhor, você serviu a Deus, usou seu talento, hoje já não está fazendo, está enterrado, você precisa se incomodar por isso, porque Deus não erra. Deus, Ele deu algo para você e Ele espera que você use para Ele. Então, precisamos olhar para dentro de nós. E quais foram as 5 atitudes que nós vemos ali que aquela mulher tomou, irmãos, para que aquela dracma fosse resgatada? A primeira atitude, a palavra do Senhor diz que ela acendeu a candeia com a lamparina. Ela jogou luz. Entenda isso. Quando ela deu falta, ela falou: peraí, o que está acontecendo? Eu pedi uma dracma, onde é que está? E ela começa a olhar e ela fala: não, eu preciso achar. E ela acende a candeia. Ela joga luz sobre o seu lar. Ela joga luz sobre o seu ambiente. Ela joga luz, irmãos. Essa casa representa talvez a sua situação. Você fala assim: pastor, mas está falando aí de família, eu sou solteiro, nem sou casado, nem tenho filho. Mas é o teu coração também. Deixa a luz da palavra de Deus entrar dentro de você e te dar a direção. Tem coisas que você só vai encontrar se você deixar o Senhor te seguir nessa estrada. A palavra do Senhor, ela nos ensina sobre ela mesma, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não vamos encontrar o caminho certo, fazer a coisa certa, se nós seguirmos o nosso coração, porque o nosso coração, ele é enganoso e ele é apressado para o mal. Aquilo que vai nos dar equilíbrio, nos dar direção e fazer com que a gente tome decisões que venham trazer alegria, que vão fazer com que a nossa história termine como a história daquela mulher. Porque nós vimos, já lemos o texto, foi festa, né? Reuniu os amigos e celebrou. Se você quer uma história de celebração, você precisa ser guiado pela luz. Você precisa ser guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus.
Porque tem dia que você vai estar bem, você vai estar feliz, a conta bancária vai estar cheia, e parece que tudo, você vai ter vontade de estar na igreja, você vai ter vontade de estar sempre no Senhor, você vai se colocar como, sabe, pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer aí? Eu quero ajudar, eu quero me envolver com o corpo diaconal, eu quero me envolver, sabe, com o ministério infantil, eu quero me envolver com o pessoal do departamento de música, eu quero me envolver com alguma coisa, eu quero servir, meu Deus. Tem dia que a gente está assim, mas as dores podem acontecer, porque esse mundo, irmãos, ele tem tribulação. Jesus disse que seria assim, e pode acontecer fases na nossa vida em que vem abater o nosso coração. Aconteceu com Davi: porque te abates, ó minha alma, porque você está perturbada dentro de mim. Isso pode acontecer com um servo de Deus, porque nós não somos somente espírito, nós somos, além de espírito, nós temos uma alma, e as nossas emoções estão ali, as nossas vontades, os sentimentos estão ali. E então pode acontecer o contrário. Tem dia que a dor pode ser tão grande, a incerteza tão grande, que você quer entregar tudo. É assim que acontece? Pastor, eu não me sinto digno. Pastor, eu não quero mais liderar isso, eu não quero mais estar no louvor. Eu até pensei em ajudar as crianças, né? O que eu vou ensinar para essas crianças? O que eu vou ajudar? Estou triste, estou atribulado. Então é a palavra que vai guiar você. É a palavra, e eu quero te dizer o seguinte: vai ter dias que a única coisa que você vai ter é uma palavra de Deus, e ela vai gerar vida dentro de você, amém? A palavra nos diz que a gente não deve andar por vista, por aquilo que a gente vê. O que você está vendo na sua casa? O que você está vendo na sua vida financeira, na sua vida sentimental? O que você está vendo? Talvez você esteja vendo um deserto lá, mas a palavra do Senhor diz que Deus é um Deus de novidade. Ele é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus criador. Ele é um Deus restaurador. Então a palavra dele, a Bíblia diz que Deus, ele diz o tempo todo: não temas. E por quê? Qual o motivo? Porque eu estou com você. Eu estou contigo. Esse é o motivo de você não temer. Não temas, não está dizendo não temas porque a porta está se abrindo, não temas porque a sua família está cheia de saúde, não temas, não temas, não é isso que ele diz, não tem nenhum complemento além do motivo principal. Não temas, porque eu sou contigo, eu não abandonei você, eu não desisti de você. Você pode até estar perdido dentro de você mesmo. Os talentos que eu te dei, talvez você está lá, está empoeirado, está sujo, você esqueceu daquilo, mas eu não esqueci, eu não me equivoquei, eu não errei. Eu quero te lembrar que os dons, os chamados que eu faço são irrevogáveis, eu não volto atrás. Não se apegue, creia, recebe a palavra e segue a voz do teu bom pastor. Glória a Deus. Jesus Cristo está falando com você. Glória a Deus. Então fica firme. Então o primeiro passo, irmãos, é jogar luz, porque a luz revela o que está oculto. Uma ação reveladora do Espírito Santo através da palavra e através da oração. Então, amados, quando você estiver abatido, estiver entristecido, se você sentir que você está se perdendo ou perdeu algo dentro de você, está na hora de você voltar à oração. Se você, alguma coisa atrapalhou você, com a vida de oração, volta, porque através da oração, do jejum, da leitura da palavra, você vai estar jogando luz dentro do seu coração. Porque aquela mulher, ela acendeu a candeia, ela trouxe a luz para dentro da casa, ela tinha um objetivo, mas isso só aconteceu por quê? Porque ela reconheceu que ela tinha perdido algo. Se ela não reconhece que ela perdeu, ela não faria nada disso. Então, a palavra, ela vem para confrontar a gente, para mostrar o nosso coração e ver. Você está vendo? Você está vendo que você já não é mais o mesmo? Você está vendo que você se soberbeceu? Você está vendo que agora você se acovardou? Você está vendo que você agora já não quer ouvir mais as pessoas? Você está vendo que você acha que agora você é o dono da verdade? Eu não sei o que é que se perdeu dentro de você, mas isso pode ser encontrado através da luz do Evangelho, através da luz do Espírito Santo. Deus é luz. Então deixa o Senhor Ele clarear o teu coração. Muitas vezes você vai ver muita ferida, deixa, tem que ver a ferida, deixa Ele tocar na ferida, Ele curar você.
perca o fio da meada. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Ou seja, ela jogou luz e agora o texto diz que ela varre a casa. Ela varre a casa. Se ela perdeu, jogou luz, e ainda com a luz ela não enxergou, precisou varrer, eu acho que entrou um pouquinho de sujeira naquela casa, né? E a quantidade de sujeira a gente sabe qual é, o texto não diz, mas o suficiente para esconder uma moeda. Imagine o chão da sua casa, e você perde uma moeda, caiu, você olha assim, ilumina tudo, e não sabe onde é que a moeda está, porque você só está vendo a sujeira. Então, olha só, a sujeira que havia no chão podia esconder uma moeda. É interessante, irmãos, que talvez aquela sujeira que escondeu a moeda foi entrando pouco a pouco. Ela não percebeu. Porque quando as coisas que sujam a nossa casa, a nossa vida, tentam entrar de uma vez, a gente percebe, o impacto é maior. Não que isso não é de Deus, não. Não que cachaça, isso não é de Deus. Ah, tal coisa, droga, não é de Deus. Agora, quando são coisas sutis, não, rapaz, não há. É só um golinho. Um golinhozinho. Nada a ver, não pode se embriagar. E vai entrando. Legal. Toma a tacinha. Depois eu vou orar para você separar de uma blitz. Vamos ver o que acontece. Já que não tem nada a ver. Então, o que acontece? Coisas sutis, é só um filmezinho. O filme estava legal, falando de família, daqui a pouco aparece lá uma cena de nudez. Você continua olhando. Não, eu não botei para ver isso, mas está vendo? Tem um botãozinho lá, ó, dá para você avançar, dá para você pular, procurar conhecer, se assistir. Então a gente precisa entender que as coisas que vão contaminar a gente, elas vão entrar de uma forma sutil. A sujeira foi entrando dentro daquela casa, a moeda foi sendo coberta, pouco a pouco. E ela não percebeu. Não percebeu. É interessante, amados, que a gente não sabe como é que aquela sujeira entrou. Talvez ela tenha deixado janela aberta. Né? E o que é a janela? A janela é algo que você está em um ambiente onde você consegue visualizar aquilo que está fora do ambiente de segurança. É aquilo que permite com que você veja o mundo. Muito cuidado com os olhos. Muito cuidado com o que você coloca os seus olhos. Os olhos, irmãos, são a janela da alma. Aquilo que você vê vai entrar. Tem gente que diz assim, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu colocar umas músicas, e às vezes as músicas estão falando coisas até mesmo contra o Deus a quem você adora, a quem você ora, a quem você entregou a tua vida. Talvez alguém que está cantando fez um pacto com o inimigo da tua alma. Você não ouviu nenhum testemunho? Tem vários. Pessoas que fizeram um pacto e aí se materializa um ser na frente, se apresenta como Satanás e diz assim, olha, agora eu vou escrever e você vai cantar. E a pessoa não faz aquele super sucesso. E às vezes os lábios que estão cantando até que ele venha, que diz que está se gastando, não tem coragem de recusar uma coisa que não tem inspiração divina, não veio da parte do Senhor, não veio do reino da luz, está sujando a casa do coração. Muito cuidado. Tudo aquilo que é feito pelo inimigo é feito para seduzir você, para te tomar o tempo, para causar dúvida na sua mente, para levar a questionar. Desde o Éden é assim. Ah, foi assim que Deus disse? Não. Ele disse isso? Não, é porque ele sabe o dia que você for lá, você vai ser como ele. Muito cuidado.
E então, amados, essa sujeira que entrou devagar é muito interessante. Ela entrou dentro da casa, porque ela perdeu algo dentro da casa, a sujeira estava dentro da casa dela, e aí um dia que ela sente falta, ela precisou procurar. Tanto era a sujeira que ela falou: eu sei que está aqui, caiu aqui no colchão, eu vou pegar uma vassoura e vou começar a varrer. Ela começou a varrer para achar aquilo que ela tinha perdido dentro de casa. E a gente precisa pedir isso para Deus. Deus, varre meu coração, limpa-me, Senhor, limpa minha mente, Senhor, da sujeira que eu permiti que entrasse e talvez eu não tenha nem percebido. A sujeira do orgulho, da altivez, de não querer ouvir ninguém, sabe, de tomar decisão por conta própria, de, sabe, não buscar se colocar para ouvir, para orar, para dizer: Deus, eu estou com vontade de fazer isso, de ir a tal lugar, mas Senhor, qual é a tua vontade? Então, amados, aquela mulher, ela acende a luz, a candeia, e ela varre a casa. Mas qual a terceira atitude que ela teve? O texto diz, depois de varrer a casa, diz assim: e procurou diligentemente até encontrar. Procurou atentamente, procurou diligentemente, procurou com esmero, não procurou de qualquer jeito. Você está entendendo? Não está dizendo, ela acendeu a luz, começou a varrer, e ela varria e tirava a sujeira e fazia outro montinho aqui e ali, e cadê a moeda? Eu quero a moeda. Não, ela ia varrendo, tirando a sujeira, e o olhar dela estava atento. Ela procurou diligentemente, ela procurou com muita atenção, ela procurou com muito cuidado. Ela não simplesmente acendia, deixa eu dar uma varridinha, não está aqui não, está aqui não, está aqui não, deve ter rolado lá para dentro, para fora de casa. Não, ela procurou com o seu. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Isso fala da disposição de conserto. Entenda, Deus não vai dar nada para quem não valoriza. Deus nunca vai te dar algo se você não valorizar aquele algo. Isaías capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. A parte inicial desse versículo é muito interessante, porque diz: derramarei água sobre o chão sedento. Deus não está dizendo: eu derramarei água sobre todo o chão. Deus, Ele só derrama chuva onde houver sede. Deus só derrama a sua presença onde houver sede da presença. Deus só derrama os dons espirituais, a liberar dons espirituais onde houver sede de ser usado com os dons espirituais para a glória dele. Deus não desperdiça material. Se há um coração sedento aqui, o céu está de olho em você. O céu está de olho em você, só esperando você clamar: Senhor, eu tenho sede. Eu tenho sede, eu quero das tuas águas no meu coração. Encharca o meu coração. O meu coração tem sido uma terra seca, mas eu sei que o Senhor tem a água que eu preciso, a água da vida. Eu abro o meu coração, venha encharcar, venha regar, gera vida dentro de mim. Então, amados, ela se empenhou, ela se esforçou, ela procurou diligentemente, ela se esforçou, ela tinha um alvo, uma meta. Não foi, ela não deixou que as distrações, ela não abriu a janela, não teve que colocar luz, nada tirava a atenção daquela mulher. Ela estava focada em achar aquilo que ela perdeu, em reencontrar, em conseguir novamente aquilo que ela perdeu. Mas a quarta lição que a gente vê, o que é que aquela mulher faz? Ela procura diligentemente, mas tem uma outra coisa que a palavra nos ensina. Preste atenção. Procura atentamente até encontrar. Você entende a importância dessa frase final? Ela procurou com atenção,
Mas alguém pode procurar algo com atenção por um momento. E essa pessoa pode, poxa, eu usei toda a atenção, procurei, mas está difícil, desistir. Ela não procurou, na Bíblia não diz por que ela foi procurando, mas é muito claro, ela procurou até encontrar. Aleluia. Isso fala de perseverança. Quantas pessoas, irmãos, desistiram de algo que Deus colocou diante delas e perderam a oportunidade de serem abençoadas, de serem usadas, perderam a oportunidade até mesmo de ir para o céu, porque insistiram por um momento, procuraram algo, procuraram se consertar, procuraram visitar a igreja, cantaram louvores, pediram aconselhamento, mas não perseveraram. Hoje estão desviados, ou algumas, irmãos, eu conheci, que infelizmente partiu dessa vida desviada. Muito triste. Mas a palavra nos dá essa advertência, porque ela procurou até encontrar. Significa que ela não parou enquanto não achou. Você é alguém perseverante? Você é alguém que sente falta de algo? Você reconhece que tem faltado algo em você? Você já começou a procurar? Ou você é daqueles que procuram, pastor, eu lembro do tempo que eu era mais fervoroso, mas não vou procurar, eu vou na oração sexta-feira, aí vem uma oração, aí fica 3 sem vir. Ah não, pastor, eu vou começar, vou consertar minha vida. Nunca é quarta, é domingo, não falta mais nenhum. Aí vem uma quarta no domingo, uma quarta no domingo, aí daqui a pouco eu não vejo na quarta. Não está percebendo. E Deus fala, irmão. Não pense que Deus tem uma agenda que Ele só age no domingo. É na quarta, é na oração, é na célula. Você nunca sabe o que Deus vai fazer, irmão. Deus é Deus. Quando você menos espera, algo vem te envolve, uma revelação, uma palavra, sabe, um despertamento. A gente tem que aproveitar cada momento, a gente tem que procurar até encontrar, se esforçar. Então veja, o zelo, a questão do zelo vai determinar a qualidade da minha busca. A perseverança, irmão, o que é essa perseverança? É a duração do tempo que você busca, ou seja, eu vou perseverar, eu vou buscar até encontrar. Eu não vou determinar, Senhor, eu vou fazer uma oração, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor uns 3 dias. Se o Senhor não responder, eu estou fora. Não, isso não é vida com Deus. Porque muitas vezes Deus já está falando antes de você buscar, mas você não está ouvindo, porque você só quer ouvir aquilo que você acha que é bom para você. E Deus não está nem aí com aquilo que você acha que é bom para você. Ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes o melhor para você é o não. Muitas vezes é quando você quer dizer não, Ele diz, vai dizer sim. Muitas vezes quando você quer ir, Ele vai ficar. E muitas vezes quando você quer ficar, senão eu não quero me envolver com nada, você vai. E é assim que Deus vai, porque o reino é dele. E Ele sabe o que é que nós precisamos. Preste atenção, aquela mulher perseverou, ela não se conformou. Ou seja, enquanto ela não achou, ela não parou de procurar. Você consegue ver com esses olhos? Enquanto ela não achou, ela não parou de procurar. Isso que está dizendo. Ela procurou atentamente até encontrar. E por último, irmãos, para a gente poder orar, olha só, a palavra do Senhor diz, deixa eu ler o versículo, né? O versículo 9 primeiro, para depois comentar. O versículo 9 diz assim: e quando a encontra, ou seja, ela encontrou. Por que ela encontrou? Porque ela percebeu que tinha perdido. Não é verdade? Ela acendeu a candeia. Ela precisou enxergar melhor, não está enxergando. Aí ela viu, quando ela acendeu a luz, tinha sujeira. Vamos tirar essa sujeira. Ela varreu. Depois ali varreu o chão limpo, ela procurar até encontrar. Então imagine diligentemente, irmão. A casa acomoda, afasta o sofá, afasta a mesa, tal, levanta o tapete. É assim, até encontrar. E aí ela encontrou. O versículo 9 diz: e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Preste atenção. Aquela mulher, o que a gente aprende com ela? Ela tornou a alegria dela não oculta. Ela tornou a alegria dela pública. Ela encontrou algo que estava perdido dentro da sua casa e ela chama amigas e vizinhas. Ela reúne as pessoas para compartilhar da sua alegria. Isso fala de testemunho. Testemunho. Porque talvez, se eu sento com você em uma mesa e falo bem assim: quem é Jesus para você? Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor. Ok. Jesus é bom? Jesus é bom. Isso é maravilhoso. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Você se sente amado por Jesus? Você se amado por Jesus. Você crê na palavra de Jesus? Eu creio. Você acredita mesmo? A Bíblia é a palavra dele? É a palavra dele, é a palavra dele. Aí a gente abre o versículo e diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho de todo mundo. Ou ide e fazer discípulos de todas as nações. Há uma ordem. Esse Jesus a quem nós amamos, a quem nós obedecemos, a quem nós reconhecemos que é Deus, que é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, Ele nos dá a ordem. E uma das ordens dele, irmãos, é da gente testemunhar. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, a palavra do Senhor diz. E você ficar em Jerusalém, e até que logo sejais revestidos de poder. E a palavra do Senhor diz que há uma finalidade, porque após esse derramamento de poder, a finalidade é que nós viemos testemunhar. Semeis testemunhas. Então, quando algo foi recuperado, foi restaurado, restituído na vida daquela mulher, ela reúne as pessoas, vizinhança, amigas. Ela vai no seu círculo de amizade, das pessoas da sua rua, e ela se alegra, e ela celebra, ela expõe a alegria que estava dentro dela. Irmãos, nós fazemos parte de um reino de alegria. Nós precisamos aprender com aquela mulher. Jesus contou essa parábola para dizer: ei, você está reconhecendo a alegria da minha presença, a alegria que há no meu reino? Eu reconheço, Senhor, mas você está compartilhando essa alegria? Quantas pessoas que estão ao nosso redor, irmão, na nossa rua, na nossa vizinhança, estão tristes, desiludidas da vida, porque elas não têm a luz do Evangelho. A sujeira entrou dentro da casa. Ela liga a TV e ela vê falar de inflação, de desemprego. Ela assiste a novela e vai vendo coisas que vão contaminando a mente dela. É uma traição aqui, é fofoca ali. Ela assiste um programa que alguém escarnecendo. Ela só está comendo comida podre e ela nem sabe. Mas você se encontrou com a verdade. Quando você vem a um lugar desse, você ouve a palavra, a única mensagem que pode mudar a vida de um ser humano pela eternidade, o Evangelho. O Evangelho são boas novas, é uma mensagem de Deus para nós, dizendo: há uma nova chance. Glória a Deus. Você estava longe, mas agora um novo e vivo caminho se abriu. Agora eu posso voltar a ser o seu Pai. Todos aqueles que receberam o meu Filho, ou receberam o poder de ser feitos filhos de Deus, filhos de Deus, mas sabemos que creem no nome do Senhor. Então, a alegria daquela mulher pública, testemunho, aquilo que você resgata, irmãos, tem que tornar público. Aquilo que você encontra dentro de você, da parte do Senhor, você tem que compartilhar com aqueles que não têm. Pastor, eu não me sentia sozinho, hoje eu me sinto amado, eu me sinto aceito. Eu consigo olhar para Deus não como alguém que está sentado no trono, pronto a castigar, não. Meus olhos se abriram, a luz entrou, e agora eu tenho um entendimento: Deus é meu Pai. Eu não sou órfão. Eu não sou órfão. Eu não preciso ceder às crises de ansiedade. Eu não vou aceitar essas crises. Eu não vou aceitar, porque o meu Deus diz que Ele cuida de mim. Ele é o meu pastor. Ele disse que eu não terei falta de nada. E eu vou lutar, eu vou reconhecer que tem algo faltando, irmão.
Não estou dizendo que você está em pecado se você está tendo ansiedade. Não estou dizendo que você está em pecado se você está desanimado, alguma situação, não. Eu estou dizendo que você precisa reconhecer que algo se perdeu. A dracma está perdida. O que é? Pastor, eu não estou conseguindo confiar. Eu estou ficando ansioso. Eu estou preocupado. Então alguma coisa se perdeu aí. Então está na hora de varrer essa casa. Está na hora de levar luz, oração, palavra. Está na hora. Está na hora de procurar diligentemente, perseverar em buscar as coisas de Deus. Não se renda. Não se renda, não volte atrás. Você está no reino do Deus vivo. O Todo-Poderoso está com você. O Todo-Poderoso diz: não temas, porque eu sou contigo. O Deus da cura, o Deus da libertação, o Deus da restauração, o Deus da família, o Deus do renovo, o Deus da paz. Aleluia. Você só precisa tomar a decisão. Chega de ser saco de pancada de Satanás. Quem tem que bater é você, irmão. A Bíblia diz isso, diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não suportarão. E a gente ataca. Mas Satanás quer que você mantenha coisas perdidas dentro de você. A intimidade com Deus se perdeu. Ele quer que fique perdido. O inimigo quer que você não recupere. Então está na hora de você buscar essa intimidade, voltar para a vida de oração, voltar para o altar, para a presença do Senhor, colocar o teu coração diante do Senhor e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, tem alguma coisa que eu não estou vendo, Senhor. Se eu pedir algo e nem estou vendo, me mostra, porque eu quero um dia testemunhar das suas maravilhas. Assim como aquela mulher fez, ela se alegrou. Quero que essa alegria invada o meu coração, preencha o meu coração e que transborde aonde eu for. Deus pode fazer isso, amém? Deus vai fazer isso. Aleluia. Eu te convido, se coloca de pé. Se coloca de pé e vamos orar ao Senhor. Se há alguma coisa que foi perdida na sua vida, peça para o Senhor restituir a sua vida. Peça para o Senhor restaurar a sua vida.